Então, boa tarde a todos. Eu sou Elizabeth, eu sou fonoaudióloga, tenho formação em saúde da família e em linguagem. Tenho experiência na atenção básica, na atenção secundária, na área hospitalar, educação especial e clínica. E atualmente estou trabalhando como fonoaudióloga, professora substituta no curso de fonoaudiologia da UFSC. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a aquisição da linguagem ou desenvolvimento da linguagem. Então, para começar a nossa conversa, eu acho interessante que a gente comece a discutir um pouco o conceito de linguagem, né? Qual é o significado desse termo que a gente utiliza tanto, linguagem. É muito comum a gente restringir esse conceito a questões mais simples como fala, voz e língua, né? Mas o conceito de linguagem é muito mais amplo. Então, o Zorzi, ele vai dizer que a linguagem deve ser concebida no contexto da interação social, não simplesmente como um meio de transmissão de informação, mas sim como projeção das próprias pessoas, veículos de trocas, de relações, como meio de representação e de comunicação, né? Quer dizer, vai além de comunicar algo. Nesse sentido, a linguagem ela possui uma dinâmica que implica na participação do outro, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo infantil. A linguagem é, por um lado, um meio de interação, de relação e de construção do conhecimento, e, por outro lado, algo que a criança precisa conhecer e dominar. Linguagem como meio e objetivo do conhecimento ao mesmo tempo, né? Isso é muito mais do que dizer algo a uma outra pessoa, né? Então, aqui eu trouxe para vocês visualizarem e para a gente discutir um pouco essa questão da diferença, né? Do que é língua, do que é fala, do que é voz, né? A língua, a fala e a voz são aspectos da linguagem, né? A gente não pode restringir a linguagem a nenhum desses conceitos. Então, a língua a gente pode entender como uma forma de realização da linguagem, né? Um sistema de signo ou de símbolos de uma comunidade específica. Já a fala, a gente pode entendê-la como um ato individual, né? A expressão de um sujeito. É a concretização da língua, ou a gente pode dizer também que é o próprio sujeito utilizando o código né, linguístico ao seu próprio modo. E a voz seria o veículo disso tudo, né? Então, é resultado da produção das pregas vocais e é por meio da voz que a gente expressa em palavras, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, a linguagem em si. É importante também que a gente discuta um pouquinho qual é o papel, a relevância da comunicação, né? Para o desenvolvimento da criança. Então, eu coloquei aqui que a comunicação ou a linguagem, né, ela tem importância na construção do conhecimento, ela permite que a gente adquira o conhecimento, ela vai permitir também que a gente troque informações, expresse os nossos sentimentos e as nossas necessidades, vai permitir o desenvolvimento adequado, né, cognitivo, social e emocional. Por meio da linguagem também a gente tem como desenvolver a aprendizagem, até no sentido acadêmico, né? E além disso, talvez um dos pontos mais importantes, a linguagem permite que a gente constitua a nossa identidade, né? Isso quer dizer o quê? A linguagem que permite eu me reconhecer como sujeito, é por meio dela que eu identifico quem eu sou e que o outro também identifica quem eu sou. Alguns autores vão falar também sobre quais são os empecilhos, né, ou quais são as questões que podem ser impeditivas ou atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. Então, tem um autor que diz, que é o Hyper e Emery, que vai dizer que os empecilhos vão ter relação com a maturação cognitiva e neuromotora, né? Então, se essa maturação não estiver adequada, eu posso ter um problema de desenvolvimento da linguagem. Assim como as habilidades auditivas e o trato vocal precisa estar intacto, né? Então, essa criança, esse bebê tem que ter condições de ouvir e de produzir som.
É importante também que esse bebê ou essa criança tenha uma saúde física e emocional adequada e um ambiente encorajador e estimulante. Já Mazzaferri e Sordi vão dizer que para o desenvolvimento da linguagem são essenciais que os aspectos biológicos, psicológicos e sociais estejam adequados. Já Zorzi vai referir que é determinante para o desenvolvimento da linguagem, ou seja, é essencial que esses aspectos aconteçam para que a criança se comunique, né, ou produza linguagem. Então, ele diz que a criança ela precisa de uma razão ou de um motivo para falar. A gente não fala sem ter uma motivação para tal. Além disso, ele reforça também que é essencial que exista uma forma para expressar essa comunicação, essa linguagem, né? Então, se a criança, por exemplo, não tem capacidade de desenvolver a fala, a gente tem que encontrar algum outro mecanismo que possibilite essa criança a se comunicar de alguma forma, seja gesto, seja escrita, alguma outra ferramenta. Além disso, é essencial que exista um parceiro, né? E aí, quando a gente fala em parceiro, não é só ter alguém que ouça essa criança, mas alguém que de fato esteja disponível para a fala, né? Então, que dê atenção, principalmente a criança pequena precisa dessas informações, né? Olhar para o outro e se sentir segura a ponto de entender que ela pode falar. Uma situação ou um contexto que permita que essa criança se comunique, né? Fale. E condições, capacidades cognitivas favoráveis também é um fator que vai determinar, né, de acordo com os olhos, se essa criança vai desenvolver adequadamente a linguagem ou não. Dito isso, a gente pode pensar em alguns questionamentos, né? Alguns levantamentos a gente pode questionar, né? Então, como é que se dá o desenvolvimento e a aquisição da linguagem? Como é que acontece? É igual para todo mundo? É diferente de um indivíduo para outro, de uma comunidade para outra? De que forma que isso ocorre? O que determina o surgimento da linguagem ou da comunicação, né? O que diz se aquele sujeito vai desenvolver ou não a linguagem de uma forma adequada? Quais são os fatores essenciais que interferem ou que influenciam o desenvolvimento da linguagem? Então, o que pode ser impeditivo ou não, o que pode ser determinante ou não para o desenvolvimento adequado de linguagem? Em que momento que começa a aquisição, né? Quando nasce, antes de nascer, depois de um ano, né? Então, esses questionamentos todos, a gente não tem uma resposta igual, né, para todos esses questionamentos. A resposta para isso vai variar muito de acordo com as concepções, com as teorias, né, de desenvolvimento de linguagem. Então, tem teóricos que entendem que a linguagem ela já nasce com o sujeito, né, que a linguagem é inata. Tem outros teóricos que pensam, né, que acreditam que a linguagem ela vai ser desenvolvida por meio do contato social. E assim, muitos pensadores pensam, né, o desenvolvimento da linguagem de formas diferentes, né? Dito isso, a gente chega à conclusão de que não existe um consenso com relação ao desenvolvimento ou à aquisição da linguagem, né? Vários teóricos pensam que isso se dá de forma diferente. Isso tudo por quê, né? Porque a linguagem é um dos aprendizados mais complexos que o homem desenvolve. E ainda, né, a sua aprendizagem se estende por toda a vida, né? Então, não tem um momento que, pronto, o sujeito adquiriu a linguagem. Durante toda a vida dele, ele consegue aprimorar, aperfeiçoar e melhorar, né, a sua linguagem. Mas a gente consegue encontrar, né, alguns estudos já que dizem que o desenvolvimento da linguagem vai ocorrer por alguns estágios, algumas fases ou alguns momentos, né? Isso vai aparecer para vários estudiosos diferentes, tá? Então, de forma geral, o desenvolvimento da linguagem vai aparecer, a gente vai conseguir observá-lo, né?
a partir dos 3, 4 meses até mais ou menos o sexto mês, que é o período que a gente chama de balbucio, né? Então a criança começa a produzir sons que mais tardiamente vão até se assemelhar a algumas sílabas. E é o primeiro ato comunicativo que a gente relaciona com a linguagem, né? Logo depois desse período, a criança vai começar a produzir as primeiras palavras, né? Isso mais ou menos em torno dos 10 aos 12 meses. Geralmente são palavras mais simples, mais próximas ao contexto da criança e mais fáceis de produção, né? Aos 12 meses, mais ou menos, a criança vai estar dando conta de produzir palavra-frase, né? A palavra-frase é uma palavra isolada que tem uma função de frase, né? Então, a criança ainda não dá conta de produzir um enunciado com vários elementos, ela produz uma frase só, né? Com uma palavra só com sentido de frase. Entre os 16 e 20 meses, então, a gente vai observar um crescimento vocabular, né? O vocabulário dessa criança vai se estender um pouco mais, ela já não vai estar mais falando só palavras né, do cotidiano dela, vai conseguir falar outras palavras, ainda vão ser do cotidiano, né? Mas é um número maior de palavras que vai aparecer nesse momento. Entre os 18 e 20 meses é o período que a gente chama de fase telegráfica, né? Nesse período, a criança tem uma fala sem elementos de ligação, né? Então, se ela quer dizer, mamãe, eu quero água, né? Então, é quero água. Ela não dá conta de colocar todos os elementos presentes daquele enunciado. Entre os 24 e 30 meses, então, a gente observa um aumento muito significativo e relevante do vocabulário. Então, nessa fase, a gente vai dizer que a criança passa por uma explosão vocabular. Muitos ainda referem que esse momento é o boom, né, do desenvolvimento da linguagem, porque aumenta, né, de forma drástica até o número de palavras que essa criança dá conta de produzir. E mais ou menos entre os 3 anos e 3 anos e meio, então a criança já vai estar dando conta de dominar as estruturas sintáticas e morfológicas da língua, tá? Que tem relação com as regras gramaticais, enfim, né? Com entender todo esse contexto, né, da linguagem, da língua. Ela tem uma compreensão melhor disso tudo. Para que fique mais fácil da gente entender, então, como é que se dá esse desenvolvimento, eu separei, né, para ficar mais didático, a linguagem, eu separei não, né? Essa separação já existe em aspectos. Então, a linguagem, ela é composta por alguns aspectos, níveis, né? E aí a gente vai dizer que ela é composta por sistemas interdependentes, tá? O que quer dizer isso, né? E o que compõe isso, tá? Na linguagem tem um aspecto ou um nível que a gente vai dizer que é a pragmática, né? A pragmática, ela tem a ver com o uso da linguagem, com como a gente coloca a linguagem em prática, tá? Então, um conceito melhor disso seria o uso comunicativo da linguagem num contexto social. Eu tenho a linguagem e eu coloco ela em prática. Eu uso, eu converso com uma pessoa, com um sujeito ou mesmo com um grupo, tá? Além disso, a gente tem um aspecto fonológico, que diz respeito à produção dos sons, né? Ou eu posso entender como percepção e produção de sons para formar palavras. A gente tem também o aspecto semântico, que tem uma relação com o signo linguístico, ou então, né, com o símbolo, tem uma relação direta com as palavras e com os significados. A questão do vocabulário também vai estar relacionada ao aspecto semântico. E para finalizar, teria o aspecto ou o nível morfossintático, que tem relação com as regras sintáticas da língua, né, e morfológicas, para combinar palavras em frases compreensíveis. Esse aspecto, então, tem uma relação mais direta com a forma da língua e com a função das palavras nas frases. Então, com relação ao desenvolvimento pragmático, o que a gente vai observar na criança, né, de pragmática? Então, a criança que tem um desenvolvimento adequado, né, desse aspecto, ela vai apresentar intenção comunicativa, né, então é aquela criança que busca o outro para se comunicar.
Além disso, ela deve ter uma habilidade em usar a língua em diferentes contextos, né? Então, quando ela fala com uma pessoa, ela fala de uma forma, quando ela fala com outra, ela fala de outra forma. Em um lugar, ela fala de uma forma, em casa, ela fala de outra, né? Então, conseguir adequar a sua linguagem aos diferentes ambientes e contextos. O desenvolvimento pragmático vai envolver ainda os aspectos não verbais, sociais e ambientais. Então, até a própria questão gestual, né, está envolvida no aspecto pragmático. E para que a gente compreenda bem, então, o aspecto pragmático tem relação com o que a gente quer comunicar, o que a gente vai comunicar, né, com quem e como a gente vai comunicar. A pragmática abrange ainda o uso espontâneo da linguagem, tá? Os atos de fala, as funções comunicativas, qual que é a função, né, dessa linguagem, dessa fala para aquela criança, o uso de pistas não verbais, a inclusão de informações quando o ouvinte não compreende, então a criança está conversando com alguém, ou mesmo um adulto, né, e percebe pela expressão do outro que ele não entendeu, e aí ela introduz mais elementos, mais informações para facilitar a compreensão. A troca de turnos com o ouvinte, que é perceber quando é o meu momento de falar e quando é o momento do outro de falar, e a fluência das mensagens. Com relação ao desenvolvimento semântico, é sabido então que essa é a primeira habilidade linguística a se manifestar na oralidade, né? O primeiro elemento que a gente consegue observar. E vai depender muito da capacidade de representação simbólica, quer dizer, né, da criança compreender que aquela palavra é um símbolo que significa aquilo que ela, né, tá dizendo ou tá vendo. Então, esse aspecto está diretamente ligado aos fatores cognitivos, né, que é a elaboração do pensamento, a formulação de ideias, e vai envolver a compreensão do significado das palavras, das frases e enunciados, possibilitando então o uso apropriado das palavras no momento de fala. O desenvolvimento semântico, então, ele vai se iniciar com o aprendizado do nome dos objetos. Então, primeiro a criança vai conseguir dar conta de nomear, né, os objetos, depois ela já dá conta das ações, de expressar as ações, né, e aí em seguida vocábulos que são usados para qualificar, né, os anteriores. Então, aí ela já dá conta de produzir adjetivos. O domínio da linguagem figurada, então, vai surgir só numa fase mais tardia, né? Porque esse é um aspecto mais complexo para a criança dar conta. E aí a gente vai ter, então, o desenvolvimento morfossintático, tá? Com relação ao desenvolvimento morfossintático, a gente pode dizer que isso tem relação com o conhecimento da organização formal de seu sistema linguístico, que constitui um dos fundamentos da linguística, né? Estudo da linguística. Refere-se, então, à organização estrutural da linguagem, incluindo os conceitos de morfologia, que trata das formas das palavras, e da sintaxe, que estuda as funções. E aí, para finalizar, né, esse sistema interdependente, a gente vai ter o desenvolvimento fonológico, tá? Que é a produção de sons, de palavras. Tá? Ele vai ocorrer de forma gradativa, inicia já lá no balbucio e vai sendo aprimorado gradativamente até aproximadamente os 7 anos. O início, né, do desenvolvimento está relacionado aos primeiros sons e combinações de sons produzidos pela criança. Então, no início ela produz até de uma forma reflexa e aí ela, né, vai tentando aproximar essa produção dela, a produção que o adulto ou quem ela tem contato, né, manifesta, e aí vai tentando aproximar. À medida que vai evoluindo, então, o desenvolvimento fonológico e o da linguagem oral vai se aprimorando também, né? E aí ela vai dando conta de adquirir fonemas diferentes da língua.
a fase de maior expansão do desenvolvimento fonológico, que é quando a criança dá conta de produzir cada vez mais sons, ocorre entre 1 ano e 6 meses e 4 anos de idade. Depois desse período, a gente vai dizer que a criança vai estar passando por um período de estabilização, né, de automatização. Então, até os 4 anos, é esperado que essa criança apresente trocas na fala, né, omissões, substituições, e tudo isso a gente vai chamar de processos fonológicos, que são esperados para o desenvolvimento. Isso no máximo até os 7 anos, o que não quer dizer que a gente precisa esperar até essa criança completar 7 anos para realizar alguma intervenção, né, na fala dessa criança. Então, para facilitar a nossa compreensão com relação à aquisição fonológica, eu trouxe para vocês esse gráfico que mostra, né, quais são os primeiros sons que a criança adquire e quais são os últimos que a criança adquire, né? Então, ela começa pelos sons mais simples, que são os sons bilabiais, e aí vocês podem observar que ali na linha dos 3 anos e 6 meses, a criança já dá conta de produzir um número bem significativo de sons, né? Então, daí para frente, ela vai produzindo só os sons que são mais complexos, finalizando então, né, mais ou menos aproximadamente aos 6 anos e 6 meses, quando ela adquire o último fonema da língua, né? Que seria a produção do PL, que é o encontro consonantal, em posição inicial, né? E aí, como exemplo, a gente poderia citar a palavra placa, né? É uma palavra difícil de ser produzida, então esse som nessa posição vão ser os últimos que a criança vai adquirir. A gente não precisa cumprir rigorosamente, né, essa tabela, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, isso varia muito, tá? Então, para ficar mais fácil da gente entender, a gente olhou um pouquinho o desenvolvimento da linguagem em separado, né, por aspectos. Como é que a gente consegue identificar ou não, né, se o desenvolvimento das crianças que chegam até nós está adequado, né, ao que é esperado, está normal, né, ou precisa já de alguma intervenção, de alguma orientação, né? Então, o que é esperado, tá? É esperado que entre os 12 e 18 meses de idade apareça o surgimento das primeiras palavras. A linguagem dessa criança, então, ela vai estar ligada predominantemente à situação imediata. Ela vai dar conta de falar daquilo que está ocorrendo naquele momento. Porque ela vai depender de fatores presentes e perceptíveis, daquilo que ela consegue ver, alcançar e perceber naquele momento. Então, ela vai dar conta de solicitar objetos que ela vê, né? Nomear coisas que ela também vê. Então, se ela vê um cachorro latir, ela vai dar conta de dizer au au, né? Ou se ela escuta lá na cozinha a mãe preparando, né, a sua mamadeira, ela vai conseguir dizer mamá, né? Porque ela tem algo ali que está referindo para ela o que está acontecendo, tá? Entre os 18 e 24 meses, a linguagem da criança vai começar a ser empregada no sentido de evocar e reconstituir ações passadas. Então, a criança já consegue falar de momentos que já ocorreram, deixando simplesmente de acompanhar a atividade do momento, né? Então, ela foi para a creche e aí chegou em casa e consegue contar para a mãe que bateu a cabeça na creche, tá? Ela ainda vai necessitar de elementos concretos para permitir a evocação e formulação, né? Através do quê? De perguntas e comentários feitos pelos adultos, né? Então, nesse momento, a gente ainda vai dizer que a criança ela tem uma dependência do interlocutor, ela não consegue desenvolver a sua narrativa sozinha, ela precisa da fala do outro para conduzir o seu discurso. A partir dos 18 meses, ela vai conseguir produzir uma oração, uma frase, com 2 ou 3 palavras, né? E o vocabulário da criança vai ser mais ou menos de produzir 20 palavras, dizer 20 palavras e compreender cerca de 50 palavras. Dos 2 anos em diante, a linguagem da criança ela já vai ser utilizada de um modo sistemático
para descrever e explicitar ações ligadas ao passado, ao presente e ao futuro. Então, a criança dá conta de falar daquilo que está acontecendo naquele momento, do que já aconteceu e de coisas que irão acontecer, né? Então, por exemplo, ela consegue dizer: já briguei com ela, né? Essa seria uma situação de passado. Ou ele tá tomando suco de limão, né? Uma situação de presente. Ou ainda, eu vou cobrir o pé dela, né? Que é uma situação de futuro, mas um futuro não tão distante, mais imediato. Nesse período, então, a criança dá conta de formular frases com 3 ou 4 palavras, vocábulos. O vocabulário dela entre os 2 e 3 anos vai ter cerca de 100 a 450 palavras, e entre os 3 e 4 anos, entre 500 e 1.000 palavras. A partir dos 4 anos, então, a gente vai observar que a linguagem dessa criança já tem uma função planificadora, né? Quer dizer, serve para a criança planejar ações, né, e antecipar as condutas que ela vai ter. Então, nesse período, a gente diz que vai se consolidar a habilidade narrativa, né? Que é a criança conseguir narrar uma história própria dela ou ainda inventada, né? Tanto com elementos rememorativos, coisas que ela lembre, ou, né, com a função imaginativa, coisas que não necessariamente tenham acontecido, mas elementos que ela consegue colocar na fala dela. Nesse período dos 4 aos 5 anos, a gente vai observar que o vocabulário dessa criança tem entre cerca de 1.500 e 3.000 palavras. E aí, né, a gente observou todo esse desenvolvimento da criança, e quando não está de acordo, a gente vai dizer, então, que essa criança tem uma alteração no desenvolvimento da linguagem oral, né? Essa alteração pode ser só num nível fonológico, né? E aí, se for só num nível fonológico, a gente vai dizer que essa criança tem ou um distúrbio fonológico ou um desvio fonológico. Pode ter atingido outros níveis de linguagem, né? Então, o pragmático, semântico, sintático. E aí, dependendo da situação, eu vou chamar ou de atraso de linguagem, ou de distúrbio de linguagem, ou distúrbio específico. E ainda tem outros eventos que alteram a linguagem, né? Como questões relacionadas à fluência, que a gente vai chamar de gagueira, né? E ainda existem outras alterações que podem ocorrer, mas as mais comuns são essas, tá? E aí, a gente deve pensar, então, qual que é o papel, né, do profissional de saúde diante de um quadro desse, né? Então, ele está lá na Secretaria de Saúde, no centro de saúde, na unidade de saúde, e chega uma criança que ele observa que tem uma alteração de linguagem, ou, né, ele observa que o desenvolvimento dela não está dentro do que é esperado, do que é adequado para a idade. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai acolher essas queixas, observar as situações de risco, né? Orientar essa família, essa mãe, essa criança, compartilhar com os demais profissionais da unidade, né? Encaminhar para o profissional de referência, né? Caso tenha, em alguns municípios a gente ainda não tem fonoaudiólogos, né? E caso ele consiga, então, né, fazer esse encaminhamento, ele tem que se corresponsabilizar por esse atendimento, quer dizer, continuar acompanhando essa situação. E o fonoaudiólogo, então, né, se a gente consegue encaminhar essa criança, o fonoaudiólogo vai ter um papel importante, né, no trabalho com essa criança. Então, a gente vai dizer que o fonoaudiólogo ele vai atuar clinicamente na descolagem limitadora, deslocando o lugar da criança nessa relação que passa a ser de um sujeito ativo, inserido num mundo repleto de significações. O que quer dizer isso, né? Atuar clinicamente na descolagem, né? Eu tenho que tirar a criança, né, desse lugar de criança que fala errado, ou que não fala, ou que está demorando a falar, e colocar ela num lugar, numa função, né, de sujeito falante que dá conta de se expressar, de manifestar os seus sentimentos, né, e tudo mais. Além de orientar e apoiar tanto os profissionais de saúde quanto a família dessa criança. A família também tem um papel muito importante, né,
quando a gente fala de alterações de linguagem, né, principalmente infantil. Então, de acordo com o Minuchin, a família precisa se reestruturar e encorajar o crescimento de todos os seus membros. Quanto mais flexibilidade e adaptabilidade dos membros, mais significativa se tornará a família como fundante do desenvolvimento psicossocial, né? Então, a família ela também tem que compreender o que está ocorrendo com essa criança, né? E conseguir dar conta, né, dessas alterações, enfim, levar nos profissionais se necessário estimular em casa, a família vai ter que cumprir esse seu papel, né? Fazer tudo o que for necessário para que a linguagem se desenvolva, né, da melhor forma possível. E aí um outro aspecto que é bem importante, né, para o desenvolvimento de linguagem seria a questão do brincar, da brincadeira, né? Então a gente pode considerar que o brincar é uma linguagem através da qual as crianças se comunicam entre si e com os adultos. O brincar é um sistema de signos que representa de forma inconsciente a vida real sobre o olhar daquele que brinca, né? Principalmente quando se trata do jogo simbólico, que são aquelas brincadeiras de faz de conta, tá? O brinquedo ou os objetos utilizados no jogo representam uma ponte, um meio de comunicação a partir do qual designa-se uma realidade complexa. Então, na maioria das vezes, fonoaudiólogos que trabalham com terapia de criança vão trabalhar esse desenvolvimento de linguagem através da brincadeira, né? Isso só reforça o quanto é importante, né, o papel do brincar no desenvolvimento da linguagem. Isso deve também ser permitido que aconteça em outros contextos, né? Então, em casa, na creche, que essa criança frequenta. Então, quanto mais ela brincar, melhor vai se dar o desenvolvimento de linguagem dela. É muito comum a gente observar que as crianças com desenvolvimento de linguagem que não está adequado apresentarem também algumas alterações no brincar. Elas têm dificuldade de brincar, por isso é importante estimular a brincadeira. Algumas orientações importantes, então, né? É essencial que a gente ofereça modelos de fala adequados para essa criança. Então, quanto mais pessoas que falem adequadamente próximas à criança, melhores serão os modelos que essa criança terá e melhor ela irá produzir a sua fala. A gente deve também resistir à tentação de falar infantilizado, né? Que seria isso? A gente muitas vezes ouve um bebê ou uma criança falando pequena e eles falam com seus erros que são comuns do desenvolvimento e aí a gente tem uma tendência a imitar, falar da mesma forma. E aí quando eu manifesto a minha linguagem assim, eu estou oferecendo um modelo inadequado para a criança. Então, por mais bonitinho que possa parecer, a gente tem que evitar esse tipo de situação. É importante também expor a criança a diferentes interlocutores, né? Então, quanto mais pessoas essa criança tiver contato, melhor vai se dar o desenvolvimento dela. Conversar desde sempre, né? Com o bebê e com a criança, tá valendo desde a gestação. E quanto mais a gente conversar, melhor é, né? A gente não pode esperar numa família em que ninguém conversa com ninguém que a criança seja um falante. E brincar. Além disso, nas situações em que o profissional, né, percebe que de fato tem alguma coisa ali que ele não vai conseguir dar conta, né, ou que a família não vai conseguir dar conta, ou a própria escola, ela deve fazer o encaminhamento dessa criança a um profissional fonoaudiólogo, né? Esse encaminhamento não necessariamente implica numa terapia fonoaudiológica. O fonoaudiólogo vai receber, essa criança vai fazer uma avaliação e aí vai... Enfim, vai pensar na melhor conduta para esse caso, para essa situação, que pode ser a terapia ou não. Então, eu deixo aí para vocês o meu e-mail de contato e agora eu fico aberta às perguntas e os questionamentos. Então, o pessoal de Joinville quer saber. Tem uma criança de 2 anos e 9 meses que ele aponta e fala bem atrapalhado. É normal ou não? Então,
é bem complicado quando a gente fala de idade, né? Esse não deve ser o parâmetro principal que a gente utiliza para dizer se é normal ou não é, né? Primeiro, acho que o importante é a gente identificar de onde vem essa queixa. É a família que está tendo uma dificuldade com relação a isso. Então, a criança fala atrapalhado e ninguém entende nada do que ela diz, ou ela só apresenta alguns erros na fala, né? É esperado que ela fale atrapalhado nessa idade. Não pode falar tão atrapalhado a ponto de ninguém conseguir compreendê-la, né? Porque isso pode gerar na criança um sentimento de não querer falar mais, por exemplo, porque ela fala, tenta falar e ninguém compreende nada. E aí a tendência é que essa fala vai diminuindo. Então tem que fazer uma análise de qual é o impacto dessa fala atrapalhada na vida da criança, né? O quanto isso está atrapalhando, está limitando o desenvolvimento dela. Eu acho que cabe uma avaliação fonoaudiológica. E o pessoal de Jaguaruna perguntou também ali. Tem uma criança que tem autismo e não fala. Ela tem 2 anos e 3 meses. Acho que eles querem saber se é natural, como é que faz. As crianças com autismo, inevitavelmente, vão ter dificuldades no desenvolvimento da linguagem, né? Então, independente de estar dentro do esperado para o quadro ou não, essa criança precisa de uma intervenção fonoaudiológica, né? Poderia ser até numa instituição de educação especial, né? Numa APAE, para estar sendo estimulada. A gente não precisa esperar o quadro dela estar alterado para fazer uma intervenção. Desde já ela já pode ser estimulada para desenvolver a fala, porque é esperado que ela vá ter dificuldades nesse processo. Então, eu continuo à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail de contato. Agradeço, né, o convite, a possibilidade de estar aqui discutindo com vocês. E muito obrigada.